Olha, tem até narrador agora, né. Vou colocar agora para, eh, compartilhar a tela. Tá aparecendo aí para vocês? Tranquilo, né? Deixa eu fechar aqui. Show. Então beleza, meus irmãos, a gente inicia agora o Evangelho de Marcos. O reverendo André já trouxe o Evangelho de Mateus, né, que é os evangelhos sinóticos. A ideia é a gente poder expor um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos. E aqui a gente tem uma diferença entre os evangelhos, uma questão de sinóticos e o evangelho de João, né? Qual que é a diferença? O evangelho de João, ele é totalmente distinto dos outros. Só um minuto que eu não estou conseguindo aceitar o pessoal. Não sei por que que compartilhando tela não está aceitando. Enfim, agora deu para aceitar. Mas e sinótico quer dizer sobre uma mesma ótica, né? Então nós temos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos João, que é totalmente distinto, justamente porque o, o eu acho que vai complicar. Não, acho que deu agora. É, justamente porque João escreve muito depois, né, de Mateus, Marcos e Lucas, e ele escolhe narrar outros fatos, né? Então ele é muito distinto dos outros propositalmente. Agora, Mateus, Marcos e Lucas não, eles estão falando da mesma coisa, eles estão narrando os mesmos fatos sob óticas distintas, sobre propósitos e perspectivas distintas, e Deus, na sua soberania, ele decide escolher, né, e inspirar esses três evangelistas para narrar a história de Jesus, sobre a pessoa e obra de Cristo, sobre essas três óticas distintas, no intuito de edificar-nos, né, no intuito de abençoar-nos. E essas três visões distintas, e esses três evangelhos distintos, eles se complementam, né? Eles não são concorrentes, né? Eles não se contradizem, porém, eles trazem perspectivas distintas que se complementam e que enriquecem a nossa compreensão sobre a pessoa do nosso Redentor e o que ele fez por nós, né? Então, hoje a gente inicia sobre o Evangelho de Marcos. Serão duas aulas, basicamente, que nós teremos, né? Será primeiro, essa primeira aula, que a gente vai falar sobre autoria, sobre data, propósito, uma questão mais estrutural, mais de fora do Evangelho. Depois a gente vai entrar no Evangelho em si, tratando das perícopes, dos textos internos, né, do Evangelho. Então, basicamente, quem que escreve, né, o Evangelho de Marcos? Nós temos algumas evidências externas e internas que corroboram para nós entendermos que é o Evangelho de Marcos, que foi João Marcos quem escreveu. E por que que a gente não tem uma certeza, né? No sentido de que para que ter evidência externa ou interna para poder justificar que foi João Marcos? Porque não está assinado. Não, ninguém nos evangelhos nós não temos assinatura, como por exemplo nas cartas, né? Paulo, ele assina as suas cartas. Nos evangelhos nós não temos. Então, como saber que foi Marcos, ou que foi João, ou que foi Lucas, que foi Mateus, né, que escreveu aquele evangelho? Em primeiro lugar, pelo título. E o título do evangelho, ele não foi criado pelo evangelista, ele foi colocado posteriormente, né? Então, quando foi reunido, né, os evangelhos, foi criado esse título para cada um deles, né? O mesmo título foi acrescentado para cada um dos quatro evangelhos, quando reunidos, né? Então, catamarcon, que é o título dado para o Evangelho de Marcos, ou seja, segundo Marcos, né? Basicamente, esse é o título dado ali no início, né, dos pais da igreja, que já aponta, né,
que isso era prontamente aceito pela igreja, que foi escrito por João Marcos. Somente os evangelhos apócrifos, né, nós temos muitos livros apócrifos fora da escritura e trazendo, né, e querendo trazer ensinos obscuros para a igreja, seja no primeiro, segundo século, né? Normalmente os evangelhos apócrifos, eles tinham a prática de colocar título, de dar autoria, né? E por que eles faziam isso? Justamente para conseguir que os seus livros atingissem proeminência e conseguissem grande penetração. Então, normalmente, o que eles faziam? Ele colocava que foi Pedro que escreveu, o Evangelho segundo Pedro, né? Mas aí, por exemplo, o Evangelho segundo Pedro foi escrito no segundo século. Pedro morreu lá por volta do ano 60, 60 e alguma coisa, né? Então, assim, não foi Pedro, certamente, quem escreveu o Evangelho segundo Pedro, mas alguém no segundo século, ele produz um material e ele identifica dizendo, eu, Simão Pedro, né, escrevi, e aí você vai ter ali, então, esse pseudo-evangelho, né, esse livro apócrifo que ele coloca a título. Porém, os escritores dos evangelhos canônicos, eles não estavam muito preocupados em estampar seus nomes nos livros. Em primeiro lugar, porque eles queriam destacar o conteúdo e o foco deles não era apresentar e colocar-se como, olha, veja que eu sou o autor. O foco deles é apontar para Jesus, o foco deles é mostrar a pessoa de Cristo, o foco deles não é aparecer de maneira nenhuma. O próprio João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele nem o nome dele ele fala ao longo do Evangelho, né? Ele oculta até mesmo seu próprio nome. Então, eles não têm essa ênfase, e, em segundo lugar, eles eram amplamente conhecidos. Eles sequer precisavam citar, né, que escreveram, porque a igreja logo recebe, né, e sabia que de fato vinha deles. Né? Então, quando nós temos, por exemplo, o início do Evangelho de Marcos, o propósito de Marcos, logo no início, né, ele bota o título, o propósito, porque ele escreve, ele não vai dizer assim, João Marcos para a igreja, não, ele vai dizer assim, né, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a ênfase é mostrar, de fato, que Jesus era o Cristo e ele era o Filho de Deus. Né? Então, ele não tem muita preocupação em se mostrar. Porém, o título colocado posteriormente vai enfatizar que era João Marcos. Então, esse título é colocado no original grego e, por exemplo, nós podemos encontrar, né, nos manuscritos antigos aí, o Códice do Vaticano e o Códice Sinaítico, né, datados aí ambos do século IV, que são manuscritos gregos, eles possuem o título mais curto, né, segundo Marcos, e alguns outros tinha títulos mais ampliados, né, botando Evangelion Katamarkon, né, Evangelho segundo Marcos. Então, apesar dos títulos não pertencerem ao texto original, né, eles foram acrescentados por conta do cuidado dos copistas, né, num período posterior, mas isso já mostra que desde aquela época já era reconhecido e aceito pela igreja que foi Marcos quem escreveu. Então, os pais da igreja aceitavam isso de forma sem grandes polêmicas ou dificuldades. O primeiro a testemunhar que foi João Marcos quem escreveu foi Papias. Então, outra evidência interna, a gente vai olhar nos pais apostólicos, né? No ano 130 e depois de Cristo, registrado na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, escrito no IV século, ele vai citar, né, e ele vai fazer menção a Papias, que vai dizer que foi João Marcos quem escreveu. Né? Então, ele vai dizer assim, o presbítero, né, e aí quando ele chama de presbítero o apóstolo João, ele costumava dizer isso. Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor,
pois ele não tinha ouvido o Senhor, nem havia o seguido. Mas mais tarde, de acordo com o que eu disse, seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino conforme se tornava necessário, mas não organizado, por assim dizer, os pronunciamentos do Senhor. De sorte que Marcos nada fez de errado ao pôr por escrito fatos isolados à medida que se lembrava deles. De uma coisa ele cuidou, não deixar de fora nada do que ouvira e não fazer nenhuma afirmação falsa. Então o que Papias está dizendo? Que Marcos, ele venha se tornar discípulo, seguidor de Pedro, e a partir daquilo que ele ouvia de Pedro, ele passou então a escrever como o evangelho, só que não de forma cronológica, não de forma ordenada. O propósito dele ao ordenar o evangelho não era dessa forma, né? Então, Papias aí, em história citado em História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, afirma para nós, já no iníciozinho do segundo século, que quem escreve é o apóstolo João. Outros escritores cristãos posteriores confirmam que Marcos foi o autor do segundo evangelho e que ele dependia de Pedro para escrever o evangelho, né? Irineu de Leão, ele vai afirmar isso, Tertuliano, Clemente de Alexandria, o próprio Eusébio, Orígenes, né, o cânon muratoriano. Então, vários textos dos pais da igreja que afirmam, então, que quem escreve o evangelho é Marcos, né? Por exemplo, Irineu de Leão, ele afirma o seguinte: quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja, depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Ele diz, em outro lugar da sua obra, ele vai dizer assim: por isso Marcos, companheiro e intérprete de Pedro, inicia assim a redação do evangelho. Então, Ireneu de Leão vai afirmar que Marcos escreve o evangelho sob orientação e a partir do ensino e da ótica de Pedro. Tertuliano, no seu tratado contra Marcião, ele diz o seguinte: o evangelho que Marcos publicou pode afirmar-se de Pedro, de quem Marcos foi intérprete. Clemente de Alexandria, ele fala o seguinte: uma vez que Pedro pregou a palavra publicamente em Roma e anunciado o evangelho pelo Espírito aos presentes, que eram muitos, estes suplicaram a Marcos, que durante muito tempo o havia seguido e recordava o que Pedro havia ensinado, para que registrasse suas palavras. Marcos fez o que lhe foi pedido e comunicou o evangelho àqueles que lhe haviam solicitado lá em Roma. Quando Pedro soube, não impediu ativamente este empenho, nem o incentivou, né? Orígenes, que viveu lá no início do terceiro século, também citado em História Eclesiástica de Eusébio, ele vai dizer: em segundo lugar, o Evangelho segundo Marcos, quem o escreveu de acordo com as instruções de Pedro, e também a quem Pedro, em sua epístola geral, lhe reconhece como seu filho, dizendo: aquela que está na Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Então ele reconhece, Orígenes reconhece que quem escreve o Evangelho é Marcos, e que Pedro, que ele era o intérprete de Pedro, e Pedro o reconhecia não apenas como discípulo, mas como seu próprio filho, assim como Paulo era com Timóteo, né? Hendrickson, no comentário de Marcos, ele afirma o seguinte: a evidência se estende através de vários séculos, desde Eusébio até Papias. Vem de todas as regiões, da Ásia, África e Europa, ou seja, desde o leste, Papias de Herápolis e Eusébio de Cesareia, do sul, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, e do oeste, Justino Marte, o Marte e o autor do fragmento de Muratório de Roma. Às vezes, há duas regiões representadas por uma só testemunha, o leste e o oeste, Irineu da Ásia Menor, Roma e Leão. O sul e o leste, Orígenes de Alexandria e Cesareia. Ortodoxos e heterodoxos, tanto gregos antigos, versões remotas, acrescentam seu peso à mesma conclusão. Ou seja, as diferentes escolas, né, de interpretação, seja a mais liberal, seja a mais literal, né, seja a escola de Antioquia ou de Alexandria, todos, né, apontam para a autoria de Marcos. Então, as evidências internas apontam que Marcos escreveu o Evangelho sob orientação, né, a partir daquilo que ele ouviu de Pedro, do apóstolo Pedro.
E temos, além dessas evidências externas, evidências internas, né? Então, o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho, dentre os 4, que possui mais expressões aramaicas. Então, embora ele seja um evangelho escrito para gentios, nós notamos isso no evangelho, diferente de Mateus, por exemplo, que foi mencionado e explicitado pelo reverendo André, que ele tem uma ênfase maior de falar para judeus, né? Mateus, por exemplo, o tempo todo ele vai dizer assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. E aí o que ele vai mostrando? Ele vai pegando as profecias do Antigo Testamento que os judeus conheciam muito bem, e ele vai dizendo, tá vendo isso aqui que foi profetizado e que a gente tem ouvido, se cumpriu em Cristo dessa maneira. E aí ele vai mostrando, para que se cumprisse o que foi dito o tempo todo, né? Fazendo esse paralelo do Antigo Testamento com o Novo. Marcos ele não tem uma ênfase grande voltada para judeus, mas mais para gentios, porém, ele, na sua redação, é o evangelho que tem mais expressões aramaicas, o que mostra para nós que o autor era alguém que conhecia e de fala aramaica, né? Pedro falava aramaico e João Marcos falava aramaico. Aramaico era a língua, né, da região naquela época, de Israel. Jesus falava aramaico, né? O aramaico é a língua que Israel passa a falar pós-exílio. Então, antes do exílio, nós tínhamos o hebraico. O hebraico era a língua falada em Israel. Quando o povo de Israel vai para a Babilônia, eles voltam da Babilônia falando aramaico. Eles retomam, eles têm o hebraico como língua mãe, mas a língua corrente entre os judeus era o aramaico. E aí nós temos, então, mostrando para nós que não é alguém de língua grega que escreve, como nós veremos com o reverendo Felipe, o Evangelho de Lucas. Lucas é alguém que é versado no grego. Ele escreve ali, ele domina essa língua. Ele foi ensinado nela. Ele cresceu e ele sabe ela, né? Marcos foi discípulo de Pedro e certamente Pedro falava aramaico e algumas dessas expressões, né, são colocadas ali, né, no Evangelho. Por exemplo, Abiatar, Idumeia, Boanerges, Talitacume, Corban, Ciro Fenícia, Fatá, Dalmanuta, Bartimeu, Timeu, Aba. Então, todas essas palavras são palavras aramaicas, né? Então, Aba é pai em aramaico, né? Então, em hebraico seria Av, né? Então, vira Aba em hebraico. Por exemplo, Bartimeu, né? Que seria filho de Timeu. Então, o Bartimeu, o Bar é filho, né? Em aramaico. Em hebraico seria Ben, né? Então, por exemplo, a gente tem um filme, né, que chama Ben-Hur, né? Então, Ben-Hur é filho de Ur, né? Então, você vai ter vários Ben, né? Benjamim, filho da mão direita. Então, em hebraico, em aramaico vai virar Bar, né? Então, Simão Bar Jonas, né? Então, o que é Simão Bar Jonas? Simão, filho de Jonas. Então, você vai ter muitas expressões aramaicas ali. Além de ser um evangelho cheio de latinismos, né? A língua latina, ela está bastante presente no evangelho de Marcos, que vai mostrar para nós que quem escreveu esse texto é alguém que possivelmente estava em Roma. A língua de Roma era o latim, né? A língua falada, né, ali naquela região era o latim. Então, o latim, tanto é que latim é colocado no, no, na plaquinha, né, sobre Jesus, o rei dos judeus. Ali é colocado sobre ele também em latim. Então mostra que Marcos escreve seu evangelho em Roma para cristãos romanos. Eles então estão por dentro daquilo que ele está falando. Então, por exemplo, quando ele coloca, né, centúrio, ou ele fala de quadrante, quando ele fala de pretorium, legião, né? Então há muitas palavras que Marcos usa justamente porque ele está se direcionando para cristãos e para a igreja em Roma, gente de língua latina, e ele estando lá, né, como ele estava com Pedro, ele tinha também conhecimento do latim,
e ele usa isso na sua escrita do Evangelho de Marcos. Não apenas o aramaico e o latim, nós temos um grego ruim. Então veja que o grego de Marcos, né, é reconhecido como um grego não muito rebuscado. É interessante ver a inspiração de Deus, como que Deus sopra e usa os seus servos dentro das suas limitações, né? Então você vai ter diferentes hebraicos no Antigo Testamento e diferentes gregos no Novo Testamento. O grego de Hebreus é um grego extremamente rebuscado, o grego de Lucas é extremamente rebuscado, né? Diferentemente do grego de João, o grego de Marcos, né, de Pedro, que é um grego de gente que era chamada de letrada, né? Eles não eram estudiosos, apesar de saberem o grego, né, que era a língua, o inglês da época, porém eles não dominavam. Eles falavam o koiné, mas mesmo assim a estrutura, eles não pensavam em grego, eles pensavam em aramaico e organizavam o seu pensamento em aramaico, e então faziam essa conversão aí para o grego, né? Então, doutor aí Robertson, né? Ele identifica o grego de Marcos como sendo um modo muito distintivo, né, do koiné. Então ele vai chamar esse grego dele de um grego torto, né? Que é o que a gente também esperaria, né, do próprio Pedro, que embora eles escrevessem em grego, eles pensavam como judeus, né? Então eles não foram versados, eles não eram helênicos, né? Marcos é o autor, sob orientação, tutela do apóstolo Pedro. Em segundo lugar, então, de onde Marcos escreve, a gente já comentou um pouco, não há consenso com relação a isso entre os estudiosos, mas há uma grande inclinação para que Marcos escreveu o Evangelho a partir de Roma. Prólogo antimarcionita, ele vai afirmar que Marcos escreveu nas regiões da Itália, né? Então, Irineu, Clemente, né, também vão dizer que Marcos escreveu a partir de Roma, né? Ele estava em Roma e escreveu naquela região. E aí, como a gente já falou, por conta do latinismo, né, os quadrantes aí que eram a moeda romana, o pretorium, que era o pátio, né? Então tudo isso mostrando que essa pessoa, quem escreve, que é João Marcos, ele tem conhecimento de Roma, ele sabe, né, ele conhece o latim e provavelmente para quem ele escreve também. Por exemplo, ele menciona Alexandre Rufo. Alexandre Rufo, né, ele vai dizer assim lá em Marcos 15, né, e Simão Cireneu é colocado para carregar a cruz de Jesus. Simão Cireneu, pai de Alexandre Rufo. Fala assim, mas do nada ele fala que esse camarada veio. Porque, muito provavelmente, o que ele está falando? Ele está escrevendo para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma, e Simão Cireneu e Alexandre Rufo eram membros da igreja de Roma. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, ele cita Rufo lá no finalzinho, né? Saudando, né? Rufo. Então, ele era um membro lá da igreja. Então, quando Marcos está escrevendo, ele fala, então, sabe o pai do Alexandre Rufo, né, que a gente conhece, que é aqui da região, então, ele carregou a cruz de Jesus e tal. Então, é como se fosse uma nota ali que ele abre dentro do contexto que o pessoal já conhecia, né? O público aparentemente remetente aparentemente gentílico, provavelmente também lá de Roma, muitas alusões a sofrimento. Então, Marcos enfatiza bastante Jesus como servo sofredor, ele faz o paralelo com Isaías 53, como Jesus como servo sofredor, e um incentivo aos cristãos a estarem dispostos a sofrer por Cristo, e a igreja romana estava sofrendo perseguição. Então, ele também tem essa ênfase, né, a descrever sobre a sombra da perseguição de Roma e no intuito de incentivar os cristãos a estarem dispostos a sofrer como o seu Salvador, né? 1 Pedro 5,13 localiza Marcos em Roma, junto com Pedro, no início dos anos 60, né? Então, por volta aí dos anos 60, ao longo da década de 60 aí, do primeiro século, foi quando, inclusive, Marcos escreve o Evangelho, né? Data. Então, nessa década de 60,
Marcos escreve o Evangelho. Algumas tradições mais antigas colocam uma data para Marcos posterior à morte de Pedro. Então, Irineu, prólogo antimacionita. Dentro do Evangelho, a evidência interna favorece, né, uma data durante a perseguição em Roma, ou logo após, né, essa perseguição em Roma, justamente porque Marcos enfatiza bastante essa questão de tomar a cruz e seguir Jesus, está disposto a sofrer por Cristo e seguirem o caminho da cruz. Né? Nero, então, ele inicia a perseguição aos cristãos por volta ali do ano 65 depois de Cristo, e Marcos 13 reflete a situação da Palestina durante a revolta judaica, né? Logo antes aí dos romanos entrarem na cidade. Né? Então, você tem essa questão da revolta, né, e possivelmente ele está narrando sobre isso, mas no Evangelho de Marcos a gente não tem qualquer menção à destruição do templo, apesar de nós termos ali uma profecia de Jesus de que o templo viria a ser destruído quando ele amaldiçoou a figueira, e a gente vai ver isso na semana que vem, no dia 20, sem semana que vem na outra, quando a gente falar sobre os sanduíches em Marcos, então nós veremos e vamos entrar de fato no Evangelho, vai ser bem legal, mas muito possivelmente então é antes da década de 70, que é quando há a destruição do templo em Jerusalém. Então, possivelmente nós estamos falando ali depois do ano 65 e antes do ano 70, né? Por volta ali do ano 67, alguma coisa assim. Qual é o propósito de Marcos? Por que Marcos escreve esse evangelho? Marcos, por exemplo, ele não começa com o nascimento de Jesus, né? Ele não começa com a genealogia de Jesus. Ele não tem por propósito, por exemplo, enfatizar de quem Jesus é filho, mostrar, né, como Jesus como rei, né, a ênfase de mostrar como descendente de Davi, por exemplo, que é a ênfase de Mateus. Mateus ele começa com a genealogia, né? Mostrar que ele é o descendente de Abraão, o filho de Abraão, por meio de qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, que ele é o filho de Davi, se assentaria no trono para todo sempre. Né? Uma ênfase grande em reino, né? O reino dos céus, o reino de Deus que é chegado, né? Jesus como rei. Marcos não tem essa ênfase em genealogia, ele sequer cita a genealogia de Jesus, não está muito preocupado em mostrar isso para o seu público. Ele também não vai falar do nascimento miraculoso do Senhor Jesus, e ele já começa mostrando Jesus agindo, né? Já inicia a partir de... Ele começa mostrando João Batista como voz que clama no deserto. Então ele vai fazer um paralelo ali com Isaías, né? Isaías nós temos a profecia, né, de João Batista que viria para aplanar o caminho para aquele que viria. Então ele começa com João Batista, então mostrando essa profecia do Antigo Testamento, os profetas que vieram antes dele, que apontavam para ele, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi profetizada no Antigo Testamento. E depois, então, ele já inicia o relato, né, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele quer mostrar, e ele já mostra para nós, que o propósito dele é enfatizar que Jesus é o Cristo, é o Messias, e que ele é o Filho de Deus. A ênfase de Marcos é mostrar que ele é o Cristo, e ele vai trabalhar isso o tempo todo ao longo do Evangelho, nós veremos isso, se der tempo ainda hoje, e na semana que vem a gente retoma também, mas enfatizar que ele é o Messias prometido e que ele é o Filho de Deus, né? Então, basicamente nós temos essa ênfase. Além disso, João Marcos, né, ele traz um texto cheio de vivacidade, né? Ele traz um texto que não tem grandes discursos, a ênfase dele não está nos grandes discursos de Jesus como João. João, por exemplo, ele vai trazer grandes discursos, grandes ensinamentos, né, do Senhor Jesus. O texto de Marcos é um texto rápido. Ele vai, a ênfase dele, né,
de fato, apontar para a morte e ressurreição do nosso Senhor e que ele é o Filho de Deus. E, além disso, nós temos, por exemplo, o Evangelho de Marcos mostrando as falhas de Pedro, né? Então, assim, João Marcos, ele que começa mal, então ele abandona, né, Paulo e Barnabé logo na primeira viagem missionária deles. E aí, depois então de abandonar Paulo e Barnabé, João Marcos fica meio que queimado com Paulo. Paulo se divide de Barnabé justamente por causa de João Marcos, gera uma divisão ali entre esses homens de Deus. Mas depois João Marcos ele se arrepende, ele se redime, né? E agora o João Marcos é tomado por Pedro. E aí Pedro passa então a discipulá-lo, a andar com ele, né, caminha junto, e o João Marcos, ele escreve esse evangelho e ele vai ser o evangelho que mais vai falar de Pedro, que mais vai enfatizar Pedro, mas não botando ele para cima, só para baixo. Então é onde Pedro é menos elogiado e mais criticado, né? Então, as ocasiões, por exemplo, que Jesus elogia Pedro, né, são ocultas, né? Então, ele não oculta as falhas de Pedro, que são muitas. Então, por exemplo, em Marcos, se não me engano, no capítulo 6, nós temos o relato, né, de Jesus andando sobre as águas. E nos outros evangelhos vai dizer que Pedro andou sobre as águas. Em Marcos capítulo 6, o Marcos ele não vai falar nada de Pedro, né? Então não vai dizer assim que Pedro andou sobre as águas. Poxa, o camarada que era discípulo de Pedro, ele não ia querer encher a bola, porque imagina, dos 12, só um que andou sobre as águas foi Pedro. Marcos sequer cita isso. Por quê? Justamente porque o próprio Pedro sabe que a sua identidade não tem a ver com o que ele faz, o que deixa de fazer, mas a questão está no que Cristo faz. E João Marcos entendeu isso e por isso que ele sequer cita seu nome também, né? Nós temos, por exemplo, o relato daquele jovem com um lençol que segue o Senhor Jesus à distância e corre desnudo, né? Então, muita gente, os estudiosos vão dizer que aquele ali é João Marcos, né? Ele sequer cita o seu próprio nome dentro do seu evangelho, né? Além disso, então, que propósito que ele tem ao escrever? É manifestar a identidade divina de Cristo, ele é o Filho de Deus, mostrar que ele é o Filho de Deus, a autoridade messiânica, então mostrar que ele é o Messias prometido e que esse Messias prometido ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para curar enfermos, ele tem autoridade para ressuscitar mortos, ele tem autoridade para cumprir, né, tudo aquilo que ele veio, para gerar fé no coração, então produzir fé, de fato, para que creiam que o Senhor é o Cristo, o Messias, para demonstrar compaixão, de fato, diante do sofrimento, para que venham a ser consolados, para consolar o povo de Deus e ser imitadores do Senhor Jesus, uma ênfase no sofrimento de Cristo, que nós também devemos, nesse caminho, seguir o Senhor, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus, né? E uma ênfase em quem é Jesus e o que o verdadeiro discipulado implica, né? Que é em sermos parecidos com ele. Quando a gente olha a narrativa, aspectos literários do Evangelho, nós temos o Evangelho de Marcos como sendo mais rápido do que os outros, né? Tanto é que nós temos apenas 16 capítulos, ele é o menor dos 4 evangelhos, e é uma narrativa vívida, dramática, né? Pouco ensino de Jesus. Então, Mateus, por exemplo, tem os 5 discursos que o reverendo André citou, né? Os ensinos de Jesus, nós temos poucas parábolas no Evangelho de Marcos, e alguns poucos ensinos no momento que ele está indo para Jerusalém, que ele vai dizer, eu vou morrer, ressuscitar, né? Então, alguns poucos versículos, não são discursos longos, como nós vemos em Mateus, como nós vemos em João. Um grego simples,
nós temos o Kai, né, a ligação dos perícopos com a conjunção Kai, que de forma mais simples é traduzida como E, uma conjunção, né, de quem mais simples no grego, e aí você vai ter Kai o tempo todo no Evangelho de Marcos, né? É Kai, do início ao fim, né? Nós temos aí também agrupamento de perícopes, então Marcos, quando ele organiza o seu evangelho, ele não organiza como diz Papias, né? Papias ele vai falar assim, ele foi organizando, mas ele não estava muito preocupado com a organização, e foi meio, tipo, parece que foi meio que de qualquer jeito, assim, sem preocupar com a ordem cronológica. De fato, Marcos, ele não está preocupado com a ordem cronológica, ele está preocupado com a ordem lógica. E ele junta as perícopes e ele organiza todo o seu evangelho. Nós vamos ver isso na semana que vem. Eu vou mostrar para vocês, e é isso que eu tenho procurado trabalhar na minha dissertação de mestrado, né, a estrutura do Evangelho de Marcos, que eu acho que vai ser bem legal, né? A gente vai ver na próxima aula, não percam. E aí nós temos, então, esses agrupamentos que ele faz no intuito de trazer ensino, né? Não um ensino meramente explícito, mas, às vezes, implícito, né? Então, quando ele coloca alguns relatos do lado um do outro, né, ele está mostrando algumas coisas para nós. Então, por que ele está mostrando isso? O que ele quer com isso? Né? Então, eu preciso entender por que ele coloca essas coisas nessa sequência e dessa maneira. A gente vai entender um pouco mais, né? A questão de expressões hebraicas, aramaicas, explicar costumes judaicos, justamente por estar falando para gentios, né? Algumas características gerais, é um evangelho gentil cristão, então a ênfase muito voltada para os gentios, pouca preocupação com temas do Antigo Testamento, consultação de textos, profecias. Em todo o evangelho de Marcos, apenas um homem professa que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que é o centurião romano. Então, é um gentio, um centurião romano, que professa que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Há um evangelho com traços de reminiscências, mostrando que, possivelmente, e muito provavelmente, Marcos ele não escreve da sua própria cabeça, mas com uma influência do apóstolo Pedro. Então, ele registra, né? Então, por exemplo, você vai ver muitos trechos, por exemplo, que aparentemente você fala assim, olha, foi Pedro quem trouxe isso aqui, né? Possivelmente isso é uma reminiscência de Pedro para Marcos, né? Então, por exemplo, nós temos Pedro e Simão em Marcos 23 vezes, né? Sendo citado. Então, de longe aí é o mais citado ao longo do Evangelho. É um Evangelho teológico. Então, muita gente, até o século XIX, via o Evangelho de Marcos como só um resumo, entendeu? Se você quiser ver um resumo, se você quiser ler um Evangelho mais rápido, só assim, se você quiser ler mais demorado e ter uma noção mais ampla, você vai para Mateus e Lucas. Se você quiser ver só um resumo, só uma narrativa histórica, Marcos. Então, eles não até o século XIX, ele não era visto como sendo um evangelho teológico, como um evangelho que foi escrito com propósito, estruturado com vagar e com inteligência, né? Não, foi assim, ele escreveu rápido aí só para a galera ter isso aí. E não, né? De fato, o Evangelho de Marcos foi escrito e muito bem escrito. Então, ele não escreveu de qualquer maneira. Ele teve a influência, a inspiração do Espírito Santo, quem o conduz, uma inspiração verbal plenária. Cada palavra que ele escreveu, e cada palavra e como ele fez, tem propósito, tem uma profundidade absurda, né? Nós veremos isso. E aí uma ênfase, né, cristológica na identidade de Jesus, né? Basicamente na primeira parte, até o capítulo 8, quando ele vai enfatizar quem é Jesus, e a partir da segunda parte, né, depois aí do capítulo 9 em diante, nós vamos ter uma ênfase na salvação, né, soteriológica, não apenas na identidade, mas na obra, né?
Então, pessoa e obra de Cristo. A Cristologia de Marcos. Basicamente, é importante a gente entender o uso dos títulos ao longo do Evangelho. Então, nós temos o título Filho de Deus, né? Começa no versículo 1, no capítulo 1, verso 1, e é a linha mestra, essa palavrinha, a palavra-chave do Evangelho de Marcos, que vai conduzir toda a narrativa até o clímax, né? Em Marcos 15, 39, quando o centurião romano vai dizer verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus é a toada do Evangelho, né? O Cristo e o Filho de Deus. Daqui a pouquinho a gente vê isso. O discipulado é uma parte central do Evangelho, que vai linkar as duas partes. Nós temos a primeira parte na região da Galileia, do capítulo 1 ao 8, a segunda parte na Judéia, do capítulo 11 até o capítulo 16. E o elo, né, que liga essas duas partes, capítulo 8 ao 10, ele vai ter essa ênfase no discipulado, a parte do centro do Evangelho, mostrando Jesus indo para a cruz e dizendo para os seus discípulos que ele morreria e que ele ressuscitaria e que eles deveriam também tomar a cruz, eles deveriam segui-lo, eles deveriam ser imitadores dele, né? Uma ênfase soteriológica também da salvação. Nós temos 240 versos, né, do total dos 661 versos, né, enfatizando a questão da salvação de Cristo. Então, ele é quem dá a sua vida como resgate, né? Ele é quem vem para sofrer para a nossa salvação. É um evangelho que enfatiza bastante também os milagres de Jesus. Nós temos 31% aí dos milagres de Jesus sendo narrados, e ele tem essa ênfase grande na ação, no que Cristo faz, basicamente ao longo da primeira parte, né? Então nós temos os milagres, né, mais enfatizados, e maior parte deles na primeira metade, justamente porque a segunda já é o momento da sua morte e crucificação. E nós temos milagres terapêuticos, né, de curas. Nós temos milagres de exorcismos. Então, é o evangelho que mais vai tratar de exorcismo, de expulsão de demônios. Marcos vai ser dos quatro que mais fala disso. E é interessante que ele vai narrar a expulsão de demônios só na primeira parte, né? Você não vai ter, depois da segunda parte, nenhuma expulsão de demônio. Só uma retomada no final, né? Nos últimos 12 versículos. E milagres da natureza, né? Jesus Cristo é supremo sobre a criação, quando ele acalma os ventos e o mar, ele anda sobre as águas, né? Então, nós temos esses milagres, ele multiplica pães, né? Então, esses milagres aí do Senhor Jesus. Uma questão interessante que é muito tratada na academia e discutida, muita gente às vezes entra em dúvida, alguns colegas já entraram em contato comigo, né, justamente sabendo que eu tenho estudado o Evangelho de Marcos, para questionar essa questão, se devem, porque estavam expondo o Evangelho de Marcos e qual que é a crise, o que é discutido bastante dos últimos 12 versículos de Marcos, se esses versículos são inspirados ou não, se de fato deve-se pregá-los ou não, né? Porque se você olhar na sua Bíblia, nós temos, por exemplo, alguns textos da Escritura que estão entre colchetes. Esses textos entre colchetes nada mais são do que textos que aparentemente eles não estão nos melhores manuscritos. Eles estão em alguns manuscritos antigos, mas eles estão ocultos em alguns manuscritos. Então, por exemplo, quando a gente fala do texto de João 8, o relato da mulher adúltera, ele está entre colchetes. O texto, por exemplo, o finalzinho do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está entre colchetes. E esses últimos esses últimos versículos de Marcos, como são muitos, eu não sei se eles estão entre colchetes, né? Mas eles não estão presentes nos melhores manuscritos. E aí a gente
vai falar brevemente sobre isso, né? Então, como lidar com isso, né? Algumas versões modernas de traduções do Novo Testamento não incluem esse texto ou indica, por meio de colchetes, que eles não fazem parte do texto grego que eles adotaram, né? E tem gente, inclusive, que nem prega o final, né? Ou afirma que não faz parte e tudo mais. E aí nós vamos ver algumas razões para a omissão dos 12 versículos, os últimos 12 versículos de Marcos, e razões para que seja incluído, né? Em primeiro lugar, esses dois versículos estão omitidos. Eles não fazem parte dos dois manuscritos mais famosos, os mais, os dois manuscritos mais, digamos assim, mais importantes, né? O Códice Sinaítico e Vaticano, não tem essa passagem. Então, eles terminam lá em Marcos 16:8 e não continua, né? Não tem esses versículos, né? Chegando até o verso 21, se não me engano. Vários dos pais da igreja não citam esses 12 versos, indicam que eles não eram encontrados nos manuscritos que eles tinham nas mãos. Outra coisa, o vocabulário, aparentemente, dos últimos 12 versículos é distinto, é separado, é diferente. Há muitas palavras novas que não são usadas ao longo do evangelho, no restante de Marcos. E, aparentemente, esses últimos versos são uma narrativa abrupta, meio entrecortada, né? Diferente do estilo do evangelho. Parece que feito de forma distinta de como foi feito. Além disso, nós temos ali nos últimos 12 versos alguns ensinos e elementos doutrinários discutíveis, né? Que faz com que algumas pessoas questionem, como, por exemplo, pisar serpentes e escorpiões, beber coisa mortífera e nada acontecer, né? Então, coisas que aparentemente destoam um pouco do restante, né? Mas razões para que, de fato, esse texto sim faz parte do original e que nós devemos sim, né, considerá-lo. Em primeiro lugar, a questão, né, da omissão nos códices sinaítico do Vaticano. Aparentemente, nesses códices há uma coluna em branco, o que aparentemente deixa claro que os seus copistas eles sabiam que estava faltando algo ali, que deveria, uma conclusão, que estava faltando, né? O testemunho dos pais da igreja não pode ser dado como claro ou como certo, mesmo porque eles não são inspirados. Além disso, os pais da igreja, né? Quando a gente pega, por exemplo, Gregório de Nissa, que vai rejeitar, na verdade, essas palavras de Gregório de Nissa são de Esíquio de Jerusalém, né? Então, não era o próprio Gregório. Ou Clemente de Alexandria, ele não cita Marcos 16, mas ele também não cita Mateus 28. Então, se eu for rejeitar Marcos 16, vou rejeitar Mateus 28, porque ele não cita, né? A Clemente de Roma não cita Marcos 16, mas ele não cita nada de Marcos, né? Então, e aí, eu vou rejeitar todo, né, o evangelho? Eusébio e Jerônimo, que supostamente eles negam os últimos 12 versos, na verdade, eles estão rejeitando e fazendo citações de uma outra obra, né, chamada Epístola Marino, que era um suposto adversário do cristianismo, né? Então, há uma espécie de equívoco ali. O vocabulário do verso 10 é incomum, em termos do evangelho como um todo, mas o vocabulário dos versos 12, 14, 16, 17, 18 não tem nem diferença nem semelhança. Então, não há grande dificuldade. Os versos 9, 11, 13, 15 e 20 têm semelhança para indicar a autoria comum. Por exemplo, ele vai dizer sobre expulsar demônios. É o livro que mais enfatiza a expulsão de demônios. E libertação. Ele vai falar então de Maria Madalena, a mulher que Jesus tirou dela 7 demônios. Ele vai falar de cristãos então expulsando demônios. Então, coisa que, por exemplo, está ligado ao restante do evangelho, né? O estilo desse finalzinho é muito parecido com do primeiro capítulo.
E esse estilo entrecotado do primeiro capítulo ninguém questiona, né, só do final dele, né. Além disso, a questão das promessas de pisar serpentes, comer escorpiões e tomar coisas mortíferas, não necessariamente é para todos os cristãos de todas as épocas, mas possivelmente para a geração que testemunhou diretamente o ministério da ressurreição de Cristo e enfatizado não para todos os cristãos, mas para os apóstolos, né, para aqueles que viriam a, a continuar a obra de Cristo ali em Atos, né? Por exemplo, é isso que acontece com Paulo, né? Ele é mordido por uma serpente e nada acontece com ele. É cumprido, né? Então, os últimos 12, sim, pertencem ao original, né? E serve como testemunho da ressurreição e da estratégia para a presente era, né? Então, as experiências ali não são obrigatórias, né? É isso. A gente continua na semana que vem, falando um pouquinho da estrutura. Hum, deixa eu ver agora.